Todos e todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, né, na Escola de Serviço Social, que a gente já agradece, Elaine, a ceder aqui o auditório. Né? Estou aqui, meu nome é Ivana Bentes, eu sou pró-reitora de extensão da UFRJ e estou aqui para fazer a mediação dessa mesa com um tema urgente, né, necessário, sobre as mudanças climáticas e a reforma agrária. Né? Um tema que, aliás, não é uma obviedade para a maioria dos brasileiros, né? Isso que percebe a questão das mudanças climáticas de uma maneira, às vezes, muito abstrata, né? E sem relacionar com impactos diretos no seu cotidiano. Né? Quando a gente já, de fato, está sofrendo, né, na pele, na agricultura, no meio ambiente, na qualidade de vida, né, os impactos cada vez mais dramáticos, né, dessas mudanças climáticas. Bom, esse debate ele faz parte da Semana do Meio Ambiente do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, está aqui a coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura, Tatiana Roque, professora Tatiana Roque, faz parte da mesa, e faz parte também da JURA, né, que é a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, que é apoiada pela pró-reitoria de extensão da UFRJ. Então, são duas ações da UFRJ, aí em parceria junto com os movimentos sociais do Brasil. Bem, nós temos aqui essa mesa, né, então, extraordinária, vai tratar desse tema do presente urgente. Então, estamos aqui com participação virtual de Leonardo Boff, teólogo, pensador, filósofo, que vai abrir o nosso debate de hoje. Depois nós vamos ouvir a coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura, Tatiana Roque. Depois, Mariana dos Santos, que faz parte do Movimento dos Trabalhadores... Marina dos Santos, que faz parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E vamos encerrar nossa mesa com o Stedley, João Pedro Stedley, também uma figura histórica desse movimento fundamental, importante, que vai trazer aqui essa relação, como eu falei, que não é exatamente uma obviedade, mas que precisa ser, enfim, apresentada, debatida e explicitada. Bem, então, sem mais delongas, agradeço aqui a presença de todos e todas. E parece que perdemos a conexão do Boff, gente. Se perdemos, eu acho que aí eu vou inverter a participação e a gente pode começar, Tatiana, contigo. Então, enquanto a gente acessa aqui, né, Leonardo Boff, vou passar a palavra, então, à coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura, Tatiana Roque, que tem também um livro sobre algumas dessas questões, escrito ensaios e tem pensado sobre esse tema fundamental. Tatiana. Obrigada, Ivana. Então, é bom que eu possa explicar um pouco melhor a ideia desse tema, dessa mesa, né, que nós pensamos em conjunto da Semana do Meio Ambiente, que o Fórum de Ciência e Cultura organiza, com o JURA, que é organizado pela Pró-Reitoria de Extensão. Né? Então, a gente tentou juntar as duas coisas e eu acho interessante realmente a gente explicar o tema da mesa. Agora que o Boff voltou, não sei se é melhor a gente logo garantir a fala do Boff, eu tenho medo da internet cair e a gente quer muito ouvi-lo, então eu acho melhor a gente garantir e passar para o Boff, então depois eu falo. Tá bem. Então, Frei Leonardo Boff, nós vamos te ouvir primeiro, então, nós já estamos todos aqui, não sei se você consegue ver, eu vou aqui, é um pouco arriscado, mas eu vou aqui mostrar a mesa para ele, que estão todos presentes aqui. Ai, meu Deus! Peraí, não fui eu, gente, a conexão. Não sou eu. A conexão, então, Tatiana, voltando hoje para você. Eu juro que não fui eu. Vamos lá, da próxima vez eu não mexo no computador. Não foi você. Não foi você. Então, gente, a gente está num momento crítico, né, Ivana? Pode marcar meu tempo aí, pode me cortar, porque a gente não tem muito tempo aqui do auditório. Então, a gente está nesse momento muito crítico, né, em que as mudanças climáticas já não são mais um problema do futuro, elas são um problema do presente. Né? Isso se torna cada vez mais evidente. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem tido esses eventos extremos, né, de chuvas muito fortes, enchentes, que têm uma relação direta com as mudanças climáticas. Né? Na verdade, são eventos que sempre aconteceram, mas que agora se tornam mais intensos e mais frequentes. Né? E a ciência já mostra... Posso começar? Pronto, agora você está de volta, estamos te ouvindo e vamos te passar a palavra para a tua apresentação. Estamos aqui ansiosos. Pode começar sim.
Conseguiu nos ouvir? Pode começar. Pode começar? Pode sim. Tá. Então, tá certo. Vê se coloca a minha imagem mais no centro. Bom, boa tarde a todos e a todas que acompanham. Agradeço esse convite, porque o tema que nos obriga a pensar é extremamente grave. É sobre o aquecimento global, a questão do meio ambiente e a reforma agrária, que é uma urgência histórica do Brasil. Eu, como teólogo, costumo falar geralmente no fim, para dar a extrema-unção sobre os vários temas. Mas eu gostaria de chamar a atenção que nós estamos, com referência ao meio ambiente, ou à comunidade de vida, como costuma falar a Carta da Terra, estamos diante de duas grandes ameaças mundiais. Ameaças que podem significar a vida e a morte, que é a questão do aquecimento global e que é a questão de uma guerra nuclear. Noam Chomsky considera que o perigo mais imediato é que haja uma guerra nuclear, porque há loucos suficientes, tanto no Pentágono como na Rússia, que pode deslanchar uma guerra nuclear que terminará com toda a vida humana sobre o planeta. Mas nós esperamos que a racionalidade humana triunfe sobre esse princípio de autodestruição que foi já construído há vários anos. A segunda ameaça é o aquecimento global. Nas reuniões que se fizeram do IPCC, a mais importante em Paris, quando fez um acordo para todos diminuírem os gases de efeito estufa, e aquela 26 em Glasgow, mostraram que praticamente nada se fez. E se anunciou que nós temos 8 anos apenas, até 2030, para impedir que o clima do planeta chegue a 1,5 graus Celsius. Porque a essa temperatura de 1,5 graus Celsius, grande parte dos organismos vivos e mesmo da vida humana não vão conseguir adaptar-se e poderão desaparecer. Entretanto, algo mais grave aconteceu, e foi há 2 semanas anunciado pelo secretário-geral da ONU, que é o português Antônio Guterres, dizendo: estamos verificando, dados de eventos extremos que nós sentimos em nosso país, mas um pouco no mundo, estamos percebendo uma grande aceleração do aquecimento global. Nos próximos 4 ou 5 anos, vamos chegar a 1,5 graus Celsius. Com essa temperatura e com os eventos extremos que virão, muita gente vai desaparecer. Então a humanidade entrou dentro de uma fase perigosa de um alarme ecológico planetário que pode ameaçar a nossa vida. Há muitos cientistas que estudam o clima, que são céticos e fatalistas. Dizem só com o aquecimento global, com o acúmulo de CO2 e de metano na atmosfera, nós já não podemos fazer mais nada. Virão grandes efeitos extremos. A única coisa que podemos, porque temos ciência e tecnologia, é minorar os efeitos extremos. Mas eles virão e serão cada vez mais próximos e cada vez mais graves. Eu acho que o coronavírus é um primeiro sinal que a Mãe Terra nos dá, porque atingiu apenas a espécie humana. Todo mundo discute as vacinas, as medidas higiênicas que devemos fazer,
Agora, pouquíssimos dos analistas discutem de onde veio esse vírus, qual é o contexto dele. Esse vírus veio é consequência do antropoceno, isto é, a excessiva agressão dos seres humanos sobre as florestas, sobre as matas, sobre os solos, destruindo o hábitat desses vírus. E eles, não sabendo para onde ir, pulam para outros animais ou vêm a nós. Então, esse é um sinal que a Terra nos dá. Temos que tomar cuidado. O afastamento social, evitar as conglomerações, são sinais que a Terra nos dá. Se nós não mudarmos, poderão ver mais uma gama de vírus que poderão ser letais. Alguns deles, inclusive, serão inofensivos às vidas. Alguns cientistas falam do next big one, o grande vírus, face ao qual nenhuma vacina, nenhum antibiótico, nada poderá detê-lo. E seria a dizimação de grande parte da humanidade. Então, esses riscos são iminentes e nós podemos, com toda a ciência, tecnologia, diminuir esses efeitos. Mas muito mais que diminuir esses efeitos, temos que mudar nossos comportamentos. Nós nos confrontamos com dois modelos. O modelo clássico, que nasceu no século XVII e XVIII, com Galileu Galilei, com Francis Bacon, com Newton, que tinha como propósito a vontade de poder e o poder como dominação sobre os povos, sobre a natureza, sobre tudo, e nós conseguimos isso. Trouxe grandes vantagens, trouxe o antibiótico, melhorou a nossa vida, tornou a vida muito mais cômoda. Entretanto, criou o princípio de autodestruição, com armas químicas, biológicas e nucleares, que poderão destruir toda a vida humana, por 10 a 15 formas diferentes. Então, esse modelo, ele chegou ao seu limite, nós encostamos nos limites da Terra. Ou nós mudamos, ou vai acontecer aquilo que Zygmunt Bauman, esse grande pensador das tendências do mundo, profetizou ou disse uma semana antes de morrer. Desta vez temos que dar a mão nas mãos e ser solidário e renovar o contexto social com a Terra. Caso contrário, nós vamos engrossar o cortejo daqueles que rumam na direção da sua própria sepultura. Então, a esse modelo, o ser humano como dominus, o senhor da natureza, que se sente fora da natureza, acima da natureza, e que imagina que a Terra é uma espécie de baú de bens e serviços ilimitados e que permite um crescimento ilimitado, isso é falso, é uma premissa mentirosa, porque a Terra é um planeta pequeno, com bens e serviços limitados, que não tolera um crescimento ilimitado, pois esse crescimento ilimitado é o grande mantra de toda a nossa cultura hoje mundialidade. A seguir por esse modelo, nós vamos dar encontro de um caminho sem retorno. Por isso, a alternativa ao Domínio, ao Senhor, que se considera o pequeno Deus do mundo, o Papa Francisco, mas outros grandes ecólogos já disseram antes, temos que propor o paradigma, a matriz do frater, do irmão, em vez de senhor, irmãos uns dos outros, mas irmãos também com a natureza, com todos os seres da natureza. Porque sabemos, a partir de 1952, quando o Crick e o Watson descobriram o código genético, que nós, todos os seres vivos, desde a bactéria mais originária,
de 3,8 bilhões de anos, passando pelas grandes florestas, os dinossauros, os cavalos, os tucanos que estão aqui na minha frente, e a nós, temos o mesmo código genético, os mesmos 20 aminoácidos, as mesmas 4 bases fosfatadas, escrito numa linguagem mais pedestre. Nós somos construídos, todos os seres vivos, com 20 tijolinhos diferentes, que se unem através de 4 tipos de cimentos diferentes. Qual é a consequência disso? Que nós somos, de fato, todos irmãos e irmãs, não porque São Francisco disse na mística cósmica, mas por um dado de ciência. Então, esse paradigma alternativo nos coloca junto da natureza, pertencendo à natureza, ao pé de todas as coisas, como irmãos e irmãs, que se tratam como irmãos e irmãs. Por isso não vale a dominação, a devastação da terra que chegou ao seu limite. Se nós nos considerarmos uma grande fraternidade terrenal, humana, e nós nos comportarmos efetivamente com a justa medida, eficiente, e dará a comida, os alimentos, tudo que é necessário para continuarmos na vida, reproduzir a nossa vida e entregar aos nossos filhos e netos uma terra habitável, uma terra que pode ser uma casa comum, onde todos possam caber. Então, grande desafio é trocarmos de paradigma. Ou nós mudamos, ou nós vamos ao encontro do pior. Quero lembrar aqui uma frase importante do maior historiador do século passado, Erich Hobsbawm, resumindo toda a sua obra nesse livro A Era dos Extremos. Aí ele diz: nós não sabemos para onde estamos indo. Uma coisa é certa, a humanidade quer ter um futuro aceitável, não pode ser pelo prolongamento do passado ou do presente. Se tentarmos construir o terceiro milênio nessa base, vamos fracassar. E o preço do fracasso, ou seja, a alternativa para a mudança da sociedade, é a escuridão, é o nosso fim. Então, o grande historiador tomou atenção a isso. James Lovelock, da teoria Gaia, o último livro dele, esse é o alarme final. Então, nós temos que mudar. Eu vejo que não há nem sabedoria suficiente, nem vontade suficiente nos chefes de Estado, nos diretores das grandes empresas e na consciência coletiva da humanidade, a suficiente decisão de mudar. Queremos prolongar esse modelo que nos trouxe o vírus. Por isso não podemos voltar à antiga normalidade, essa que nos trouxe o vírus. Temos que ter um novo começo. Por isso, despertar sentimentos de afetividade com a natureza, restabelecer o contrato social com a terra, estabelecer um laço afetivo com todos os seres, de tal maneira que, de fato, os tratemos como irmão e irmã. Se essa mudança não ocorrer, vamos ao encontro do pior. Eu termino com uma frase do Papa dizendo: não temamos, sigamos cantando, que as dificuldades e os problemas que temos com a Mãe Terra não nos tirem a alegria da esperança, porque Deus é o apaixonado amante da vida. E um Deus que é apaixonado amante da vida não deixará que terminemos tão miseravelmente. Muito obrigado. Querido Leonardo Bob, espero que eu tenha ouvido os calorosos aplausos aqui da nossa audiência, dos nossos participantes.
Então, depois dessa fala assim, tão lúcida e afetiva, né, que traz a real dimensão desse tema, né, ou uma mudança de mentalidade, ou horizonte da própria extinção da espécie, né, eu passo a palavra aqui à Tatiana Roque, coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura. Bom, obrigada por essa fala tão inspiradora, né? Acho que agora não preciso explicar mais nada, o Bob já disse tudo. Né? E eu queria falar um pouco dessa perspectiva que eu trago também no livro que eu escrevi há pouco tempo sobre esse tema, que tem um título enigmático de O Dia em que Voltamos de Marte. Né? O que quer dizer isso? Eu tenho pensado muito sobre essa questão do negacionismo, que se tornou muito forte também durante a pandemia, e muitas pessoas interpretam o negacionismo com um sentido como se fosse algo anticientífico, né? Como se fosse um obscurantismo, como se fosse uma volta à Idade Média, e que a gente precisaria da ciência para iluminar as mentes obscurantistas, e eu discordo um pouco dessa interpretação. Porque eu acho que o negacionismo ele é um fenômeno do nosso tempo que tem mais a ver com fechar os olhos para não enxergar essa realidade urgente, né, emergencial que a gente está enfrentando agora, principalmente com as mudanças climáticas. E é como se algumas pessoas apostassem nesse negacionismo, né, no sentido de negar a realidade, de não ver o que está acontecendo, se fiando, né, confiando que talvez a ciência, a tecnologia vá nos trazer uma solução meio mágica. Né? E isso que quer dizer esse ir para Marte? Quer dizer manter as coisas como estão, né? Manter a economia, a política, a distribuição de renda, a desigualdade, tudo como está, e tentar procurar saídas meio miraculosas que poderiam estar, segundo essas pessoas, em outros planetas. Isso nos ajuda a entender um pouco a ousadia, né? E quase assim a cara de pau, para dizer a palavra certa, desses bilionários que, diante de tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, resolvem fazer simplesmente turismo espacial. Né? O que eles estão procurando em outros planetas, além de uma atitude ostentatória e até um pouco debochada, né? Diante de tudo que está acontecendo aqui. E há realmente projetos por trás desses empreendimentos de buscar em outros planetas os recursos naturais que talvez venham a faltar na Terra. Né? Então, por exemplo, essas expedições, elas tentam encontrar recursos e meios de energia, minerais e mesmo água congelada na Lua, por exemplo, né? No Polo Sul da Lua, que parece que tem muita água congelada lá. Então, isso embasa um pouco essa definição, né, de negacionismo, que é um pouco diferente do que se tem interpretado, né, mais comumente no meio da ciência, que seria o negacionismo como uma forma de negar a realidade, de deixar a Terra se danar, né, e talvez a gente chegar à extinção e ir procurar essa solução que seria uma solução para poucos, dependendo dessa conquista de outros planetas. Isso também nos ajuda a entender esse novo conservadorismo, essa extrema-direita, que tem realmente uma postura que já nem disfarça mais. Né? A gente vê isso no Bolsonaro. O Bolsonaro sempre dobra a aposta, ele nem disfarça. Né? Antes a gente tinha uma direita que tentava fingir que era minimamente civilizada, né? Que se importava com os pobres. Agora não. Agora é tudo explicitamente racista, machista, preconceituoso, enfim, que não tem nenhum disfarce de que estaria preocupado com a desigualdade. Então, é uma extrema-direita, digamos assim, obscena, debochada, né? Que tem a ver com essa ideia de fechar os olhos e de deixar as coisas aqui seguirem um curso destrutivo para ir procurar uma saída que é, por definição, uma saída para poucos. Né? E que é uma... Então, diante disso, né, isso é que eu chamo de ir para Marte. Né? Então, voltar de Marte seria o quê? Né? Seria a gente negar essa visão, a gente rejeitar, recusar essa visão e dizer que as saídas elas estão na Terra, elas estão aqui com os pés bem fincados na Terra
e que elas dependem de uma mudança completa na nossa maneira de relacionar ciência, política, economia, sociedade. Né? Então, o negacionismo ele indica também uma crise dessa relação entre ciência e política. Não é uma crise só da ciência, é uma crise do modo como a ciência sempre foi usada na política. Né? E aí, se a gente rejeita essa visão e vai buscar os caminhos na Terra, a gente vai precisar encontrar maneiras, e aí eu volto para o título dessa mesa, a gente vai precisar encontrar maneiras de fazer com que a questão das mudanças climáticas desça para a Terra. A gente chama isso de aterrissar. Né? Essa questão é vista por muita gente como uma questão abstrata. Durante muito tempo parecia uma questão que se colocava no futuro e que se colocava em lugares distantes. Aquelas imagens de ursos polares, de derretimento, de geleiras, né? Que são muito associadas a essa questão do clima. Né? E hoje em dia já não é mais assim, o futuro é aqui, agora, e como eu estava dizendo no início, enchentes, secas, né? Tudo isso que a gente já está vivendo indica que as mudanças climáticas estão aqui e estão bem perto da gente. E aí, uma das coisas principais, no caso do Brasil, que essas mudanças climáticas vão afetar, é justamente o nosso sistema agrário e o nosso sistema alimentar. Porque os impactos das mudanças climáticas, que se apresentam como uma intensificação das chuvas, mas também das secas, né, vão fazer com que a gente precise mudar completamente os nossos sistemas produtivos, os nossos sistemas alimentares, nossas formas de obtenção de energia, mas, sobretudo, em particular no Brasil, a nossa forma de produzir alimentos. E aí conecta diretamente com a questão da reforma agrária. Né? Então, a questão da reforma agrária, que eu sempre defendi muito, mas defendia como uma questão de direitos, né, de combate à desigualdade, de direito à terra, agora ela se torna uma questão muito mais fundamental, porque ela é uma questão da sobrevivência do planeta. Simplesmente porque a concentração de terra e os sistemas produtivos associados a essa concentração de terra são os maiores responsáveis pelas emissões, no caso do Brasil, e são os maiores bloqueios para que a gente faça o que precisa ser feito no caso do Brasil. Né? Porque, no caso do Brasil, como a gente vê aí, não é à toa que esse governo é tão descarado nas suas políticas a favor do desmatamento, a ponto de contribuir, né, de alguma maneira contribuiu, a gente não sabe exatamente como, mas a gente sabe que autorizou, a gente sabe que contribuiu para o desaparecimento de 2 pessoas que lutavam contra o desmatamento na Amazônia, né, e que se encontram hoje desaparecidas. Por que o desmatamento é tão fundamental para esse projeto político dessa extrema-direita que ganhou muita força com Bolsonaro e que autoriza esse tipo de crime, perseguição, desaparecimento? Né? Porque, justamente, a questão do nosso modelo agrícola, de agropecuária, de agronegócio, ela é central para o projeto político-econômico dessa extrema-direita no Brasil. Ela é central tanto do ponto de vista do agronegócio quanto do ponto de vista da mineração, do garimpo ilegal, etc. Ou seja, todas as questões que têm a ver com o uso da terra, né, e com a distribuição extremamente desigual do uso e da propriedade da terra no Brasil. Né? Então, isso para dizer que, se a reforma agrária sempre foi uma questão absolutamente justa e fundamental para o combate às desigualdades no Brasil, ela hoje se torna uma pré-condição para que a gente consiga um novo modelo de desenvolvimento sintonizado à urgência que as mudanças climáticas nos trazem e que o combate às mudanças climáticas nos trazem. Porque no Brasil, combater as mudanças climáticas significa mudar radicalmente o nosso modo de produção agrícola, mudar radicalmente o nosso modo de produção de alimentos e o nosso modo de consumo e circulação dos alimentos, que não podem mais fazer essa grande viagem das comidas que são emissoras de carbono, né? Que são viagens, circuitos emissores de carbono, e hoje em dia uma das principais demandas para que a gente combata as mudanças climáticas são os chamados circuitos curtos, né? Ou seja, é a gente plantar perto da onde a gente come,
né? A gente plantar o que a gente come e que a gente não precise desses grandes circuitos das comidas e que realmente a agricultura seja voltada para o consumo de alimentos, para a segurança e para a soberania alimentar da nossa população, né? Então, essa questão, gente, hoje, né, eu me tornei a reforma agrária hoje é uma das minhas pautas principais, justamente porque, no caso do combate às mudanças climáticas, né, a gente vai precisar fazer aquilo que... eu tenho até um capítulo no livro que se chama... É um capítulo no livro que eu tirei do livro, mas que eu pretendo depois colocar em outro lugar, né? Que é o que a gente chama de a grande transformação das comidas. Né? Como a gente pode, no Brasil, revolucionar completamente os nossos sistemas agrários e alimentar e de produção agrícola, fazendo uma transformação das comidas, voltando essa produção para a nossa alimentação com uma base territorial, com maior diversidade e, portanto, com maior justiça, né? Maior justiça agrária. Então, isso que eu queria deixar aqui, né, como relação, acho que meu tempo já está acabando, Ivana nem me cortou, mas o tempo já está acabando, mas eu acho que queria trazer essa questão, né, dessa relação entre a reforma agrária e as nossas prioridades hoje no Brasil, para que a gente se torne um país sintonizado com o combate às mudanças climáticas. Até porque, se a gente não fizer essa transição, a gente vai ficar para trás e vão deixar o Brasil a grande fazenda do mundo, né, exportando grãos para alimentar os porcos chineses, e a gente não vai perder o bonde da história mais uma vez, né? O Brasil tem uma enorme oportunidade, justamente pelas nossas características, né? Pelas florestas, pela terra, pela Amazônia, pelo potencial de terra que a gente tem no Brasil, mas, como também diz um ditado um pouco triste, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Mas a gente agora não pode deixar, mas agora a gente não pode deixar que isso aconteça de jeito nenhum, porque se tornou realmente uma questão de vida ou morte, literalmente, né? Então, é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, gente. Boa tarde. Quero saudar aqui a mesa, as companheiras e o companheiro João Pedro. E saudando todos vocês, quero cumprimentá-los e cumprimentá-las em nome das duas professoras da Escola de Serviço Social, a Maristela Dalmoro e a Elaine Moreira, que são professoras e também coordenadoras aqui da escola, e foram minhas coordenadoras e minhas professoras, que eu quero dizer da minha alegria e da minha felicidade de estar aqui dividindo essa mesa com vocês, por estar na minha universidade, na minha escola. Então é muito gratificante poder estar aqui. E também dizer que há 9 anos o MST constrói a JURA, a Jornada Universitária pela Reforma Agrária, que esse ano tem o tema Projeto de País. E eu quero dizer que desses 9 anos, eu só não participei da JURA aqui na Escola de Serviço Social nos 2 anos da pandemia. Dos demais todos, eu tive a oportunidade, como tarefa do movimento, da gente estar aqui fazendo esse diálogo, essa troca. E quero dizer que esse é um momento muito importante, né, que nós podemos e devemos estar fazendo esse tipo de diálogo, esse tipo de troca, especialmente nesse momento que é um momento de resistência das universidades públicas, das instituições públicas, dada aos ataques fascistas e de ameaças que nós temos tido no serviço público, estadual, federal. E também é um momento de resistência do movimento social e popular.
Então é muito importante nós podermos estar aqui hoje fazendo essa troca, né, de saberes, nós estamos pensando, né, em como a ciência, a tecnologia e a cultura pode contribuir com o fortalecimento do movimento social, com o fortalecimento de bandeiras que, para além da resistência, visam também potencialidades para a gente superar os principais desafios que nós estamos vivendo, que é a destruição da natureza e milhões de pessoas passando fome nesse país, como diz a Tatiana, num país com um potencial de produção de comida, de produção de alimentos, de uma riqueza em bens naturais imensos, né? Que nós poderíamos não estar vivendo essa situação, essa realidade. Também é importante, eu acho, nós estarmos aqui fazendo essa troca entre universidade e movimento social, também nesse momento em que muitas empresas agroalimentares estão numa disputa para além da terra nesse país, do conjunto dos bens da natureza, que deveriam estar a serviço da humanidade para resolver os principais problemas que nós temos das pessoas e da natureza, mas que estão transformando outra vez os bens da natureza em apenas especulação e lucro, né? E com isso uma destruição dos sistemas alimentares, uma destruição da saúde das pessoas e uma destruição da natureza, porque eles têm se preocupado mais com a grande produção, não com a qualidade, e também não com matar a fome do povo e assim contaminando com venenos agrotóxicos tanto a saúde das pessoas como da natureza. Então, eu acho, levantei aqui alguns temas nessa linha da Tatiana e também que o Leonardo Boff nos trouxe, da importância da gente olhar para esse momento em como a universidade pode colocar à disposição os saberes, a ciência, a tecnologia, a cultura, para nós irmos aprimorando alguns temas que entram justamente nesses desafios que nós temos de enfrentar nesse momento, que são desafios do conjunto da sociedade brasileira e que passam sim por dentro da universidade pública e também por dentro das pautas de lutas e de reivindicações dos movimentos sociais, nesse caso do MST. Primeiro, então, seria como a gente pensar em como a ciência e a tecnologia pode contribuir com formas, seja com uma nova matriz tecnológica de produção, que seja a agroecologia, para combater a fome do Brasil, para combater a fome que nós estamos enfrentando aqui no estado do Rio de Janeiro. Vocês viram na semana passada, os últimos dados, mais de 30 milhões de pessoas inseriram nesse tema de passar fome no Brasil. E aqui no estado do Rio de Janeiro, 1.300.000 pessoas estão passando fome todos os dias. Então, como é que a gente coloca esses dados que não podem ser apenas números, né? Porque eles se tratam de vidas, de pessoas, de sofrimento, né? De pessoas que estão sofrendo todos os dias com uma coisa que é invisível, que nós não percebemos, que é a fome. Então, a universidade pode colocar à disposição, né, a ciência, a tecnologia, para ajudar, para contribuir com os camponeses, com os indígenas, com os quilombolas, com os territórios que podem produzir comida e comida saudável para a gente combater junto esse mal que é a fome. Como também a universidade pode se colocar à disposição da sociedade também, né, com os saberes, com a ciência, com a tecnologia, no sentido de, a partir desse processo de fortalecer os territórios, de pensar também a democratização da terra, a democratização dos bens da natureza, o enfrentamento
né, aos donos do latifúndio, das grandes extensões de terra, mas também ao enfrentamento diário os grandes conglomerados da alimentação que estão se apropriando hoje do conjunto dos bens da natureza. E com isso, nós, conjuntamente, irmos construindo o processo de segurança e soberania alimentar, ou seja, de garantir que a comida que é produzida no campo, também nesse sentido, a universidade pode contribuir em sistemas de transporte ou em meios de produção que sejam mais próximos às comunidades urbanas, às favelas, aos territórios urbanos onde estão os trabalhadores que passam fome todos os dias, ou as pessoas que passam fome todos os dias, né? Então, esse enfrentamento, digamos, dos grandes poderes que estão também articulados no campo em torno do capital, em torno do lucro, também pode ser um enfrentamento que as instituições públicas podem se colocar à disposição junto com os movimentos sociais que fazem luta diariamente, não é? E por último, pensando também nesse processo, em como nós podemos, a partir da garantia da soberania alimentar, nós irmos construindo uma nova cultura no campo, na cidade, nas periferias e entre os pobres, em que a defesa, né, ações, atividades, ideias e ações concretas em torno de como a gente vencer as mudanças climáticas e também como a gente defender o conjunto da natureza, seja um processo também que nós podemos pensar, gestar e fazer e concretizar a partir da ciência e da tecnologia, a partir dos saberes acumulados que as universidades têm. Então, eu queria, encerrando esse tema, essas questões, colocando também que todos esses elementos estão no centro da disputa, da defesa, da democracia que nós temos nesse próximo período aí, seja a nível nacional, seja aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, o nosso olhar também, para quando nós olhamos, né, para um processo de democratização da terra, de democratização dos bens da natureza, de produção de comida saudável, de comida agroecológica, de defesa da natureza, tem que estar junto com esse processo de recuperação, de defesa e de construção do processo democrático e de enfrentamento às forças mais reacionárias, ao neofascismo que nós temos enfrentado no dia a dia aqui no estado e a nível nacional. Então, deixo aqui essa convocação a cada um e cada uma de vocês para que a gente possa unir as forças individualmente, mas também continuar unindo nossas forças, né, no sentido da pesquisa, dos saberes, da ciência, da tecnologia, da cultura, da gente ir colocando isso, de fato, num coletivo, na luta para que a gente possa, de fato, construir uma sociedade que seja uma sociedade, pelo menos, onde todos os trabalhadores e trabalhadoras, onde todas as pessoas possam ter acesso a comida saudável, possam ter acesso à educação, à moradia, à saúde e, assim, ter uma vida entre todos e todas de mais felicidade, alegrias e esperanças. Que a gente possa construir esse caminhar em conjunto. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde. Boa tarde. Essa universidade está muito luxenta, viu? Que eu nunca vi um sofá tão cômodo. Por isso que eu acho que eles ficam dormindo, viu? Eu, pelo menos, dormiria. Querido Boff, grande abraço. Estou com saudades. Já faz
desde que você completou os 80 anos lá na nossa escola, né? E que nós te pedimos, você tem que ir até os 120 para provar que a vida nesse planeta está com vigor. Estou com muitas saudades, espero que muito pronto você possa voltar à nossa escola para nós tomar uns vinhos e falar mal da burguesia, que é o nosso passatempo predileto. Agradeço lisonjeado o convite das nossas professoras e desse curso, cumprimentando, como já disse a Marina, que a Jura aqui no Serviço Social já é uma tradição histórica, né? Ai de vocês se interromperem, né? Nós não nos combinamos, até porque foi uma atividade planejada a muitas cabeças. O nosso querido Boff nos trouxe uma reflexão filosófica, teológica. As companheiras trouxeram as suas leituras da gravidade. E eu vou aqui trazer uma contribuição complementar, mas com o olhar da economia política, que é o meu ramo. E queria trazer à reflexão alguns temas relacionados com o que nós estamos discutindo aqui, que me parecem fundamentais. Primeiro, nós estamos vivendo um período da nossa história marcado por uma grave crise do modo de produção capitalista. Essa crise é grave e foge aquele roteirinho que todo mundo que é de esquerda ficava dizendo: o capitalismo está em crise, vai acabar. Agora é sério. Desde que o capitalismo se transformou dominante na civilização, nunca antes ele tinha enfrentado uma crise dessa natureza. Porque antes eram crises cíclicas ou pontuais na economia, no comércio, ou em alguma área da atividade humana. Mas o que nós estamos percebendo agora, com todas as contribuições dos nossos pensadores, é que o capitalismo está enfrentando uma crise estrutural no seu modo de funcionar como um todo. E ela aparece, claro, em primeiro lugar na economia. E lá na economia, mesmo que os bilionários continuem acumulando capital, mesmo que os bancos continuem acumulando muito dinheiro, porém eles estão enfrentando uma contradição insuperável, que esse modo de organizar a vida produtiva no planeta não consegue mais produzir os bens necessários para a sobrevivência humana. Então nós temos essa contradição. De um lado, aqueles famosos 1% seguem acumulando, porém essa forma de acumulação, ao contrário do que aconteceu ao longo do século XX, que ainda o capitalismo produzia bens, agora ele não consegue mais resolver as necessidades fundamentais do ser humano. E daí, então, a gravidade da crise econômica. Não é só um problema de taxa de lucro. Segundo termômetro da crise, é na questão social. Nunca antes a humanidade teve tanta desigualdade social entre 1% e os que trabalham. Antigamente, o Boff era um dos mestres. Nós que éramos da juventude, da pastoral, lá no interior, os padres da teologia da libertação usavam uma metáfora para explicar a desigualdade. Eles diziam: a sociedade brasileira é igual a uma pirâmide. Porque a gente pensava na pirâmide do Egito, então todo mundo sabia o que era. Agora não dá mais para usar pirâmide como metáfora da desigualdade. Agora tem que usar a Torre de Eiffel.
E lá em cima, depois das nuvens, meia dúzia se locupletam. E aqui embaixo, ninguém se salva. Então, a desigualdade social, no mundo inteiro e aqui no Brasil, ela só se aprofundou. Vejam o que a crise fez aqui no Brasil: jogou 72 milhões de trabalhadores adultos na calçada, segundo o PNAD do IBGE. Esse pessoal não tem mais trabalho fixo, não tem mais renda, não tem mais direitos nem trabalhistas, nem previdenciários, não vão se aposentar, não vão ter domingo, não vão ter férias. Estão à margem da vida econômica e social do país. E o pior, que nem nós da esquerda, abro um parênteses para nós fazer sempre autocrítica, nem nós da esquerda sabemos trabalhar com eles. Só sabemos que eles moram na periferia, que a sua maioria são negros, jovens e mulheres. Essa é a realidade. Bem, daí a natureza da crise agrária, porque fica evidente que há uma crise do Estado burguês. E essas duas querem enfrentar. Opa! O Estado burguês, do jeito que ele foi gestado pela Revolução Francesa, 3 poderes, o voto como definidor do poder político, não funciona mais. Não serve mais para nada. Por quê? Porque o Estado burguês foi gestado pelo capitalismo industrial, que precisava estabilidade nas relações sociais de produção. E vocês do serviço social conhecem muito bem isso tudo. O capital financeiro e as transnacionais que andam pelo mundo acumulando não precisam mais do Estado. Daquela forma. Agora eles compram o presidente. Não. Se me dá licença, porque ele conhece muito bem, eu acho que eles compram até Papa. Como fizeram com João Paulo II, que era um propagandista do capitalismo. E levou o Vaticano àquela crise. Então, esse é o sinal do capitalismo. Eles compram todo mundo. Aqui na América Latina, que a Beatriz conhece bem, o Moreno foi eleito pela esquerda. 3 meses depois, o capitalismo comprou ele e virou de direita. Olha que loucura. Não? Esse é o sinal do fracasso do Estado burguês. E dessa natureza de disputar o poder político. Aqui no Brasil, só para dialogar sempre com a nossa atualidade, por que não se viabilizou a terceira via? Que era o que a burguesia queria? É porque os partidos que disputam o Estado burguês não representam nem sequer a classe dominante. Então eles ficam brigando por vaidades, por questúnculas menores, e acabaram dando um prejuízo para a própria burguesia, porque não viabilizaram eleitoralmente a terceira via. Prova que Deus existe, porque isso vai nos ajudar. Não. Bem, e há também uma crise de valores, que a turma do BOF chama de crise civilizatória. A minha geração, logo depois do BOF, e antes da de vocês, foi educada com os valores do trabalho e do estudo. Tu ia na missa no domingo, o padre dizia: tem que trabalhar, tem que estudar, senão vai para o inferno. Ia no culto, o pastor repetia a mesma coisa. Ia no terreiro, a mesma coisa. Ia na escola, mais ainda, a professora repetia: se não estudar, não vai sair dessa pobreza. Se não trabalhar, você não vira gente. Ligava o rádio, a mesma coisa. Essa era a hegemonia do capitalismo industrial: estudar e trabalhar. E agora, o que o capitalismo financeiro prega para a juventude? Compre o último celular, senão você não vai ser feliz. Seja melhor do que o seu colega. Inventaram até na universidade, já que estou aqui numa universidade, vou provocá-los, o tal do currículo Lattes, que é o símbolo do neoliberalismo para idiotizar professor universitário. Porque eles se iludem que tendo o currículo Lattes eu sou melhor que o meu colega. Santa paciência.
Se o próximo ministro da Educação do Lula tiver coragem, a primeira coisa que tem que fazer é botar na lata do lixo o currículo Lattes. Mas tem que ter coragem, né? Porque se for o ministro da Educação, professor universitário, ele é capaz de botar no currículo Lattes, agora eu sou ministro. Bem, o capitalismo senil prega o individualismo. Olha que loucura! Ora, nós vivemos numa sociedade. Por que o egoísmo do Lattes e o individualismo vai gerar uma sociedade? São antissociais. E isso, apesar da gravidade das consequências, nos ajuda. Porque ele demonstra que, ideologicamente, a burguesia não tem projeto para a humanidade. Como tinha lá no capitalismo mercantil, como tinha no capitalismo industrial. Agora ela não tem mais futuro para a próxima geração. E por último, que é o tema, é a crise ambiental. Todo mundo aqui comentou, e é sério, e é grave. O planeta corre risco. Todo santo dia eu leio notícias, ensaios, que é a minha obrigação, né? Que é a minha área. Tantas espécies desaparecerão esse mês. Não? Tal lugar enchente, tal lugar seca, a água desapareceu de tantos países. Os crimes estão aí todo dia. Porém, o que eu acho que temos que refletir é as causas dessa crise ambiental. Para ela não virar um problema moral. Ah, então eu tenho que parar de usar copo de plástico. Claro, eu também prefiro o de vidro. Mas não está aqui o problema do crime ambiental. Está aqui. Por quê? Porque a causa dos crimes ambientais que emergiram com tanta força nesse período se deve à crise do capitalismo. Que a Rosa Luxemburgo e outros clássicos nos explicaram. Sempre que há uma crise do capitalismo, os capitalistas correm para a natureza com dois objetivos. Primeiro, proteger o seu capital fictício. Então eu tenho dinheiro no banco, eu tenho dólar, eu tenho títulos. Isso pode desaparecer. Na crise de 2008 perderam trilhões alguns capitalistas. Então ele corre para a natureza para transformar o capital fictício, dinheiro, moeda, em bens. E os bens disponíveis só estão lá na natureza. Tu não pode sair por aí e comprar apartamento. Mas tu pode sair por aí e comprar terra, floresta. Então esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, que o capitalista vai lá na natureza, como a Nestlé e a Coca-Cola, que eu vivo denunciando, porque são as duas maiores empresas que comercializam a água assim. Ela vai lá na natureza e pega a água. A água, vocês devem ter aprendido com o Zé Paulo Neto, né? A água não tem valor, porque ela não é fruto de trabalho humano. Não dá para medir quantos dias de trabalho tem dentro dessa água. Não dá para medir. Porém, a Nestlé e a Coca-Cola, quando pegam esse líquido, botam dentro dessa garrafinha de plástico que vale 0,001 centavo e botam lá no mercado, essa garrafinha é vendida por 3, por 5, por 8 reais, por 10 reais se estiver assistindo um jogo de futebol. Olha a taxa de lucro que eles estão tendo. A Nestlé tem uma taxa de lucro de 400% no comércio da água. No leite é só 13%. Se vocês fossem diretor da Nestlé, iriam comercializar leite, que é alimento, ou água, que também é alimento, mas a essa taxa de lucro de 400%. Acontece que então o capitalismo, nessa voracidade incontrolável, vai lá para a natureza e quer transformar, como foi dito aqui, tudo em propriedade privada para virar mercadoria. Então ela toma terra pública, ela toma floresta, ela toma madeira, ela toma água, ela toma os minérios, ela toma a biodiversidade. Mas toda essa voracidade aplicada por eles, para se proteger, gera contradições que a professora descreveu aqui, que o prof descreveu. Contradições que agora chegam a um limite que pode levar ao fim da vida no planeta.
Todo santo dia eu leio o jornal Valor. Não é para fazer propaganda por eles, que é o único jornal da burguesia mesmo. Ele é só lido por empresários. Portanto, a burguesia entre eles não pode mentir, né? E eu gosto de ler coisa impressa, né? Que é ruim o computador lá. Então eu leio o Valor. Todo santo dia tem notícias no Valor, seja de crimes ambientais, seja do que a burguesia quer. E qual é a saída mesmo que a burguesia então propõe para o crime ambiental? Note, das evidências do crime ambiental que há na nossa sociedade, eles não se propõem a resolver nenhum. Nós temos a evidência do uso da energia fóssil, carvão e petróleo, que é gravíssimo. Nós temos a evidência do transporte rodoviário de longa distância, como foi dito, que é gravíssimo. Vocês conseguem imaginar que tem racionalidade econômica pegar os frangos de Concórdia, onde nasceu o Goff, e levar para Belém do Pará, a 4.000 quilômetros, como se os paraenses não soubessem criar galinha? Entenderam? É completamente irracional. Para poder levar um frango de 42 dias no supermercado de Belém. Isso tem um custo. Que não é só o custo de quem vai pagar, tem um custo energético, do transporte, da água, etc. E tal. Essas são as contradições que as propostas deles não resolvem. Tem a contradição dos minérios. Olha o que a Vale está fazendo nesse país. Maior exportador mundial de ferro. Para quem mesmo? Para acumular onde? E fica os buracos. Vocês viram o que aconteceu com um bairro em Maceió, da Braskem? Arrancou lá o minério e afundou o bairro inteiro. 350 mil pessoas tiveram que mudar das casas. Saiu na Globo? Só se o André Trigueiros, num desvio idealista que está com medo de ir para o inferno, comentou. Mas não no Jornal Nacional. 350 mil pessoas perderam as casas em Maceió. Aqui, ó, numa capital. Imagina se fosse lá no interior do Amazonas. Há o problema da pecuária bovina. Alguém está fazendo campanha para parar de comer carne bovina e de parar de expandir a pecuária bovina no Brasil? Ninguém, ao contrário. A Globo é agropop, agretec, agrebosta. Não? Então, os capitalistas não apresentam propostas concretas de solução para os problemas ambientais. A única coisa que eles propõem é crédito de carbono. O que é o crédito de carbono? Vai lá na floresta, registra uma determinada área por GPS, ou se fosse propriedade dele, registra em cartório, que o BNDES que faz isso aqui no Brasil, e vende lá na Europa, como crédito de carbono por causa daquele oxigênio. Então, a ciência permite que eles calculem quanto oxigênio a floresta emite, e daí eles compensam com a poluição. Nem diminuiu a poluição, nem aumentou as florestas. Olha que estupidez! E eles acham que é solução. Então, de novo, as contradições nos ajudam apesar do perigo. Que o capitalismo não tem saída para os crimes ambientais. No sério, eles não apresentam nenhuma proposta, nem por governos. Olha o que foi a COP26. Uma palhaçada. Até nós, foi turismo social. Que tá bom, foram lá, se reuniram em paralelo, mas decidiram o que mesmo? Nada! Continua tudo igual. Porque essas conferências internacionais é uma engana que eu gosto. Não resolvem. Por quê? Por causa do Estado burguês que não tem mais força política frente ao capital. Então os governos podem aceitar qualquer carta de intenção, mas depois só fica no papel. Tá? Bem, por último, para não dizer que não falei de flores e também não abusar do meu tempo, nem isso nós combinamos direito, né? Mas por último, que a Marina já começou, e a companheira aqui que agora virou militante do MST, infiltrada aqui no FRJ. O que nós defendemos como movimento popular, mais o PMST, é isso que o Goff disse. Nós temos que construir um novo paradigma para o meio rural. E o novo paradigma tem que ser necessariamente um programa que se propõe a ser pós-capitalista.
porque o capitalismo não resolve mais. Então tem que ser um programa que no seu dia a dia tenha o cerne do anticapitalista. Porque o capitalismo só vai ser superado em algum dia com alguma revolução. Mas nós podemos no dia a dia colocar o vírus agora bom, tem vírus bom também, do anticapitalismo. E esse novo paradigma que nós estamos construindo como MST, como Via Campesina a nível internacional, é que nós não podemos mais olhar a reforma agrária simplesmente que era a bandeira zapatista do Emiliano Zapata, não dos atuais zapatistas anarquistas, da qual eu não comungo da doutrina deles. Mas o Emiliano Zapata defendia, e isso influenciou 100 anos das lutas pela reforma agrária, que a Beatriz conhece bem. Terra para quem nela trabalha. Mas isso é um programa camponês. Vamos lutar por terra, para eu ter terra para minha família, porque eu trabalho. É justo, mas não resolve mais a crise ambiental. Então agora nós estamos evoluindo para um novo conceito de reforma agrária, uma reforma agrária popular. Só é justificável uma reforma agrária se ela atender todas as necessidades do povo. Então o novo paradigma não é só para trabalhar. O novo paradigma é defender a natureza. Se os nossos cientistas estão dizendo que a natureza pode nos levar ao ser humano em risco, então o primeiro fundamento de uma reforma agrária é defender a natureza. Desmatamento zero, replantar árvores, cuidar da água. É isso que é defender a natureza. Segundo paradigma, produzir alimentos. Mas alimentos saudáveis. Porque senão, se for com agrotóxico, vocês vão ficar contaminados. Olhem as contradições deles. O ano passado, mesmo com o Covid, que eles não respeitaram muito nos Estados Unidos, 42 mil fazendeiros entraram na justiça e ganharam contra a Bayer Monsanto indenização, porque eles comprovaram que tinham pego câncer pelo glifosato que aplicaram na soja. 42 mil fazendeiros. E lá nos Estados Unidos o fazendeiro sobe no trator. Não é como aqui em São Paulo, aqui no Brasil, que o fazendeiro mora na Barra da Tijuca, mora no Morumbi, quem sobe no trator é São Peão, que é o que vai pegar o câncer. Eles estão numa boa, nos bairros ricos dele. Então, uma reforma agrária agora é produzir alimentos saudáveis. Mas para produzir alimentos saudáveis em equilíbrio com a natureza, precisa o conhecimento científico que a Marina falou, a agroecologia. A agroecologia agora é uma necessidade, não é mais pequenas experiências do bicho grilo lá, né, que quer não sei o que fazer no pátio da casa dele. Agora nós temos que fazer agroecologia em escala. Por isso que nós nos transformamos no maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Não? Nós colhemos 600 mil sacos de soja por ano. Tem que ter escala e tudo orgânico. Por isso que nós temos a maior fábrica de suco orgânico, 5 milhões de litros por ano. Tem que ter escala. Senão não chega na merenda escolar, não chega no povo. Não? Terceiro paradigma, claro, dividir a terra, né? Porque o latifúndio nunca vai aplicar defender a natureza, ele vai vender como crédito de carbono, não vai aplicar agroecologia, não vai produzir alimentos. Não? E por último, que ela também falou, nós temos que incorporar a educação. Educação no sentido genérico de conhecimento científico. Sem conhecimento científico, nós não vamos poder viver em equilíbrio com a natureza. Não? E por isso que ela tem razão. Vocês, no próximo período, vão ter um papel fundamental como universidade. Tomara que a universidade também seja popular, como nós queremos que a reforma agrária seja popular. Mas tudo isso, e agora se termina, professor, só é possível se nós cumprir a primeira tarefa, derrotar o neofascismo, o bolsonarismo e abrir a porta para construir um novo projeto de país, onde esteja a educação popular, a reforma agrária popular, a defesa do meio ambiente. Por isso que nós dizemos, aqui está proibido gritar, mas eu sou João Pedro e não sou da universidade. Brasil urgente, Lula presidente. Muito obrigado.
Magro, eu ia devolver a provocação para o Stélio dizendo que a gente sabe que cachorro que late não morde. Mas, enfim, eu acho que a gente vai abrir aqui para uma rodada então de conversa, temos ainda 30 minutos. Eu acho que Tatiana trouxe aqui essa questão que nós não temos um planeta B, né? Então temos que transformar esse planeta mesmo, né? Marina provocou também, dizer como a universidade vai se implicar nesses processos todos, né? Agroecologia, tecnologia, a gente tem experiências extraordinárias. Stedley trouxe, precisa de escala, né? E trouxe uma questão fundamental, que eu acho que é decisiva, que esse sistema é irracional, né? Eu acho que a irracionalidade desse sistema é chocante, né? Então, enfim, depois dessas falas lúcidas, provocadoras, eu acho que a gente pode abrir para pergunta. Está aqui Leonardo Boff também aqui atento, né? E podemos fazer essa rodada de questão e trazer de volta aqui para a mesa. Então, quem que se anima aqui para a gente começar? Precisa trazer questões para nós queremos... Ou isso, ouviram, né? Não só questões, comentários, propostas, né? Não são da universidade, né? Não só a problemática, mas a solucionática, né? A gente precisa entrar no domínio da solucionática, porque a problemática é grande, né? Então, vamos lá, eu vou aqui pela fila. Bom, primeiro agradecer a todos, magnífico debate, ideias maravilhosas. Eu sempre ouço que talvez a alimentação ecológica ou orgânica, como a gente chama aqui no Brasil, né, não seja realmente uma solução global. E eu digo, meu Deus, que pena, porque assim tem qualidade e fugir de todos esses horrores de agrotóxicos aqui no Brasil, né, principalmente, é tão forte isso, que na minha opinião, seria o cúmulo da solução. Mas eu ouço várias pessoas, né, porque eu entendo do assunto, eu conheço as correlações aí, que não é sustentável que todo um país como o Brasil se alimente de alimentação ecológica, como que é o nome? Seja esse o nome, orgânica. E isso é verdade, não é? Qual o impacto disso, né? Para mim é uma pergunta essencial e quero aproveitar essa pensa de todos vocês. Obrigada. Vamos fazer a rodada? Segunda pergunta. Boa noite. Ele não viu porque ele está fazendo uma cara feia. Eu vou tentar falar alto, não sei se a gente vai conseguir ouvir. Fala no microfone para a gente ver se está funcionando. A primeira pergunta já foi. Você conseguiu ouvir a primeira? Vamos lá. Pode falar aqui, gente. Você tinha bloqueado o som do Leonardo. Então acho que abriu. Não, Bloqueou lá no... Aqui ele está ouvindo, né? Mas ele não está escutando. Na própria Ele está nos ouvindo, não é isso? Ele está sem som. Leonardo, por favor, desmuta o teu microfone, que a gente não está te ouvindo aqui, para depois você poder responder. A gente vai fazer uma rodada de perguntas agora. Está conseguindo nos ouvir agora? Tá, pronto. Está ouvindo, gente? Tá, então vamos lá. Obrigada, amigos. A gente só estava ouvindo. Bom, então boa noite a todos. É um prazer e um privilégio, né, estar aqui ouvindo o Leonardo Boff, né, que é um intelectual do qual eu tenho uma admiração profunda. É difícil sistematizar uma pergunta
extremamente provocado com as coisas que a Mesa colocou. Eu vejo na fala da Tatiana muito traço de um livro do Bruno Latour que chama Onde Aterrar, né? Inclusive essa literação que você faz em relação aos planetas, ele constrói também. Eu acho que isso coloca uma dimensão que é a dimensão da crise como projeto, né? E nessa dimensão da crise como projeto, da crise ambiental como projeto, uma literatura muito extensa fala de uma certa semelhança, que hoje é muito difícil a gente falar disso, mas uma certa semelhança no que foi a construção dos projetos de desenvolvimento, ou seja, do termo desenvolvimento, né? O não questionamento do termo desenvolvimento, ou seja, tanto setores da direita que governaram a América Latina especificamente, como os setores de Estado progressista que governaram, recentemente, né? Enfim, alguns chamam de social-democracia, que seja, partiram de uma implementação de uma governabilidade que não questiona os marcos do desenvolvimento, ou seja, desenvolvimento como uma tecnologia neutra. Nesse sentido, a gente pode implementar, questionar o desenvolvimento como uma espécie de desenvolvimento verde, ecológico, sustentável, mas o desenvolvimento como algo necessário. E aí, enfim, partindo do ponto de onde eu falo, eu sou antropólogo, atualmente faço doutorado no Museu Nacional, e estou muito provocado em pensar como as religiões têm se posicionado e dialogado frente a esse desafio da crise climática e os movimentos ambientais, né? Os movimentos sociais de cunho religioso e ambiental. E muito daí parte também um desafio que eu queria que o Leonardo Boff pudesse comentar, o desafio que a gente na antropologia chama de diálogo ontológico, né? E quando vocês falam de construção de um novo paradigma, eu acho que vocês, de certa forma, estão apontando para essa superação dessa equivalência do norte de um desenvolvimento como necessário e apontando para aí uma nova construção. Eu espero acompanhar e ver os marcos disso para longo prazo. Interessante pensar essa dimensão da escala que você coloca, mas tem um desafio que está colocado, que é o desafio de com quem se constrói, como se constrói numa perspectiva escalar, né? E aí o Papa Francisco fala desse diálogo da casa comum, Leonardo, dessa necessidade de construção do diálogo da casa comum, que coloca para a gente um desafio que é o desafio de como dialogar com pessoas que têm coletivos, coletividades e povos que têm perspectivas ontológicas que muitas vezes são conflitantes, né? Inclusive nesses marcos do que se compreende como desenvolvimento. E aí eu queria que você comentasse como você vê esse desafio do diálogo, da construção ontológica, pensado a partir desses marcos de uma superação de uma concepção extrativista de desenvolvimento, uma concepção predatória de desenvolvimento. E se você pudesse, Sted, falar um pouco mais sobre, na verdade não foi só você que falou, acho que outras pessoas falaram, um pouco mais sobre o que vocês entendem como esse novo paradigma, eu agradeceria também. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Bernardo, eu sou estudante de Economia aqui da UFRJ, estou com as meninas do Levante, Popular da Juventude, Movimento Social, e, enfim, uma questão muito relevante para mim no debate tanto da reforma agrária quanto das mudanças climáticas é essa lógica agrária exportadora que nosso país está imerso desde 2500, né, basicamente. E isso é relevante para mim porque essa lógica de exportação, de produzir soja, milho e exportar para fora produtos primários, né, com valor menor, ela domina tudo no Brasil, ela engole o nosso país, né? Não só de uma maneira institucional, pela bancada ruralista em Brasília, mas também de maneiras mais micro, né? Ou seja, você tem cidades inteiras no Mato Grosso do Sul, que
vivem em função do agronegócio, né? Dos grandes fazendeiros, latifundiários. A economia toda dessas cidades, dessas populações, gira em torno do agronegócio. E para mim, esse poder que o agronegócio tem no nosso país é uma tarefa muito difícil de se vencer, né? Porque ele está presente em tudo, de uma maneira institucional, burocrática, mas também de uma maneira mais social, assim, né? Até através de expressões culturais, como sertanejo, né? Enfim, existe toda uma cultura do agronegócio e, obviamente, dessa lógica agrário-exportadora, né? Qual que vocês acham que é a chave, né? O que a gente precisa para conseguir vencer isso e a reforma agrária se tornar algo real, né? Algo realizável. Boa tarde a todos. Eu sou Beatriz Vício. Nesse momento eu estou vice-diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, do IFIX, aqui da nossa casa, da UFRJ. Parabéns pela mesa. Eu queria colocar, na verdade, não é exatamente uma pergunta, é uma angústia, né? Estou de acordo com João Pedro que transformação profunda do sistema somente através de uma revolução, estamos longe disso. Mas precisamos desse Estado burguês, nem que seja para pequenos passos, né, na reconstrução do desastre desse tempo que acabamos de viver. E nesse sentido, então, a minha angústia quero colocar para a mesa, também para Leonardo Boff, de como darmos um primeiro passo para uma mobilização em defesa do que ainda resta da democracia aqui nesse país, né? Eu imaginei que talvez a universidade, nossa universidade pública, junto com a MST, pudesse imaginar um tipo de vigília pró-democracia, sei lá, sairmos uma vez por semana, às quartas-feiras, quintas-feiras, sei lá, em cada cidade, em cada povoado, irmos lá, 5 gatos pingados, quem sabe depois foram crescendo, e colocar esse tema, né? Porque eu vejo angustiada que estamos a poucos meses de definir uma eleição que talvez seja mais importante, desde a redemocratização, importante para a reforma agrária, importante para combate à fome, importante para que a nossa universidade sobreviva, né? E estamos quietos, ainda muito quietos, né? Então, não sei se, de repente, a UFRJ, o MST, convocando outras universidades públicas, possamos iniciar uma pequenininha caminhada de resistência democrática, que possa ser isso, ir ocupando as praças, né, que sejamos poucos, mas fazer alguma coisa, porque essa eleição, eu acho que vai ser definitória de muito do que aqui foi colocado, dos nossos sonhos, né? E de tudo pelo que eu acredito que todos nós lutamos e estamos aqui reunidos. Obrigada. Ainda tem mais uma pergunta. Boa tarde, gente. Eu sou Isabela, eu sou estudante aqui de Psicologia da Praia Vermelha. E a minha questão é mais para a gente pensar também, né? O papel do UFRJ, o papel da comunidade acadêmica nesse debate, né? A UFRJ, as universidades federais, assim, a UFRJ é a maior universidade federal que a gente tem no Brasil, e a gente precisa cada vez mais de uma universidade que ela ajude a solucionar os problemas do nosso povo, né? Ajude a auxiliar esses problemas, uma universidade que tenha uma função social. Então, pensar a universidade não só a partir da pesquisa e do ensino, mas também no tripé da extensão, né, que é uma coisa muito essencial. E para a gente pensar também uma universidade mais popular. Aqui mesmo na Praia Vermelha, a gente tem um projeto de extensão da Hortinha da PV, que também produz alimentos para os terceirizados aqui do entorno. Ainda é algo muito pequeno, assim,
mas a gente precisa pensar, assim, os estudantes, professores, ações que a gente consiga acabar, tipo assim, a universidade é uma ilha, né? Porque a gente consiga furar os muros da nossa universidade. Boa noite, plateia. Boa noite, palestrantes. Uma curiosidade. A imprensa e o mundo estão divulgando muito sobre o desaparecimento do sindicalista, do indigenista e do jornalista britânico. Existem interesses, muitos interesses. A Amazônia, um território imenso, e que, logicamente, pertence a nós brasileiros. E é um espaço, é um território gigantesco que interessa muito aos imperialistas, países do primeiro mundo, que acreditam que aquilo pertence à comunidade, ou seja, a comunidade que seriam eles. Ou seja, é algo que nos pertence e pela riqueza natural que existe lá, é algo que eles querem tomar de nós. Agora, existem muitos interesses sobre isso, o sumiço desses dois líderes que querem enfrentar interesses poderosos, quer dizer, incomodam poderosos, latifundiários e pecuaristas, enfim. Eu queria perguntar ao senhor Pedro Stedley e ao professor Leonardo Boff que falasse algo sobre esse momento, porque a imprensa divulga, mas tem muitas desencontros de informações, dizem que apareceram, existem pistas e parecem, aspas, que eles estão querendo investigar, querendo elucidar o caso, mas fica uma sensação de que é um jogo de faz de conta e, enfim, tenho desconfiança sobre isso. Quer dizer, há muitos anos atrás, o falecido aquele líder de Chico Mendes e, alguns anos atrás, a freira norte-americana. Sim, e ficou por isso mesmo, quer dizer, pessoas sozinhas querendo resolver algo e ficaram abandonadas, quer dizer, sem defesa. Enfim, se os senhores pudessem falar algo sobre isso, entendeu? Bom, gente, então eu vou seguir aqui a ordem da rodada inicial e vou passar então a palavra para o Leonardo Boff. Conseguiu ouvir tudo, né? E agora é só abrir o teu microfone para falar para a gente. E aí eu já vou pedir para cada um concluir também, né? Responder o que quiser, né? E responder, comentar e concluir, fazer a sua fala já final. Opa. Vamos lá, então. Pronto, o Leonardo Boff está conseguindo ouvir a gente? Não é porque eu não consigo entender a frase. A eco demasiado. Fala o que quiser. Pode falar. Pode falar. O problema é que eu quase não pude entender as perguntas, as questões, porque havia muito eco e muito ruído. Mas o que eu posso dizer é que, bom, primeiro agradecer aquilo que eu pude entender das exposições, da Fátima, da Mariana, especialmente do amigo João Pedro. Mas eu creio que precisamos tomar muito cuidado e tomar muito a sério as ameaças
concretas que pesam sobre o sistema vida, o sistema terra. Como vimos no Recife, norte de Minas, sul da Bahia, agora na Amazônia, Angra dos Reis, isso é apenas o começo. Nós não estamos no inverno e já temos geadas e neves no país. Significa que a Terra perdeu o seu equilíbrio, ela vai encontrar o equilíbrio e ela pode frustrar, ao encontrar o equilíbrio novo, frustrar todos os projetos que nós estamos construindo. Então, é um alarme ecológico planetário. E os governos, e o próprio João Pedro Stedley, no Centro do Assentamento, devem tomar em conta esse fato, construir as casas, levar avante as plantações, para que não sejam destruídas por eventos extremos, seja de seca, seja de inundações. Isto é, temos que mudar o nosso estilo de vida. Não há uma nova normalidade, não podemos voltar à antiga normalidade, porque ela nos trouxe o vírus. E nós temos que inaugurar um novo tempo, nos habituarmos a isso. Porque não saímos da pandemia, estamos dentro dela e ela está voltando e criando vítimas. Então, esses são sinais que devem ser interpretados, sinais que a Mãe Terra nos dá para nos dizer: não continuem com essa relação agressiva e violenta sobre os bens e serviços naturais. E construamos os limites da Terra. No dia 27 de agosto do ano passado, foi o dia da sobrecarga da Terra. Isso significa todos os bens e serviços naturais não renováveis que nós precisamos se acabaram. Mas como continua o consumismo, tiramos aquilo que ela não tem. Então ela devolve mais aquecimento, mais enchente, mais secas, mais conflitos sociais, porque tudo forma uma grande unidade. E aí creio que nós temos que pensar muito no novo tempo que virá e conforme as nossas possibilidades de habitar essa casa comum, fazer que seres humanos e natureza possam caber juntos dentro da mesma casa comum. Caso contrário, podemos desaparecer, mas a Terra vai girar ao redor do Sol por muitos milhões de anos ainda. Tatiana. Bom, gente, vamos ter que ser rápidos, né? Vou tentar juntar um pouco as questões. Eu acho que está em disputa mesmo esse modelo de produção alimentar, né? E o argumento que se usa muito é esse, né? De que um outro modelo de produção alimentar, acho que agroecológico, acho que tem uma diferença entre agroecológico e orgânico, né? Não precisa necessariamente ser orgânico para ser agroecológico. Então, o modelo de produção alimentar agroecológico não daria conta de resolver a fome no mundo. Isso é uma disputa, né? A gente tem gente que defende uma coisa, obviamente eu não concordo, eu concordo mais com quem defende que pode, e tem muita gente mostrando por A mais B que pode. Porque o que está em questão, e aí já juntando com a pergunta do economista lá, é que a gente, desde os anos 60, por aí, né, houve a tal da Revolução Verde. Olha o perigo do nome verde. Revolução Verde, que na verdade verde não tinha nada. Né, que era esse modelo de produção usando fertilizante químico, alteração do solo, né, e monoculturas, produtos para exportação, que geram esse modelo de exportação de commodities. E o que está em jogo hoje é que isso se afirmou num certo senso comum, inclusive que é um senso comum da relação entre ciência e tecnologia e produção agrícola, como aquilo que foi capaz de diminuir a fome no mundo. Né? Então agora é como se qualquer um que questione esse modelo está questionando a possibilidade de combater a fome, o que não é verdade, e a gente tem realmente que desmontar esse consenso.
né? Agora, também não adianta muito, chegando na sua pergunta, eu acho, substituir esse nosso modelo hoje dependente de exportação de commodities por um modelo que também é muito defendido, inclusive na esquerda, que é um modelo industrialista que também não faz essa reversão de colocar a questão do meio ambiente no centro, que a gente falou aqui, que o Boff muito bem falou, que o Stetner também falou, né? Que não adianta nada, porque não vai haver crescimento infinito num planeta finito. E aí eu não sei se é a ideia de desenvolvimento que é a questão, acho que desenvolvimento a gente pode manter. O problema é a ideia de crescimento, que eu acho que o Boff colocou bem. Então não adianta muito, isso a gente vai precisar reverter. E a gente vai reverter baseado no quê? Porque o modelo de exportação de commodity, ele é baseado como a balança comercial como sendo o principal. E não é. O principal é o quê? A gente tem uma coisa que no Brasil deu muito certo no governo Lula, inclusive, chamada mercado interno. Produzir nosso consumo interno e não só para o nosso bem-estar social. Então, isso sim é uma virada econômica, tanto da produção, né, da agricultura, quanto da indústria. É a gente produzir aquilo que vai melhorar a vida do nosso povo. Né? E é produzir para aumentar o nosso estado de bem-estar social. É produzir para o SUS, é produzir para a educação, é produzir para a alimentação, é produzir para o combate à fome. E aí, isso não tem como não ser pós-capitalista, né? Aí a gente já está saindo devagarzinho ali disfarçadamente do capitalismo, porque é isso. Rápido. Eu só vou fazer o encerramento, porque vou deixar as questões para o João Pedro, porque todas as questões foram para ele, né? Então, vou dar o direito a ele para responder as questões que foram feitas. Só lembrando que, segundo os dados oficiais aí do Ministério da Saúde, né, no último período, todas as pessoas consomem pelo menos 6 litros de venenos por ano, né, com esse modelo de desenvolvimento que é utilizado hoje. Então, o que isso traz de consequências para as pessoas, para a saúde das pessoas e da natureza, só isso é insuportável, né? Então, hoje, de fato, há uma mudança nesse sistema, na forma, né, de adotar a escala aí, ou então vai mesmo tudo para o buraco meio logo, né? E nesse sentido, o companheiro falava das ações escalares, né? Se a gente olhar também para esse modelo, a forma, né, do modelo de produção organizado hoje na sociedade, que está cheio das crises e que é as populações e a natureza que estão pagando as consequências, está em todos os lugares do mundo, né? Seja em escala local, estadual, nacional, internacional, né? É global a forma desse sistema e as crises e as consequências que estão aí. Então, nesse sentido, eu acho que aqui é importante a gente pensar, né? Essa forma do capitalismo, essa forma de organização, essa forma de depredação social que está no conjunto da sociedade em escalas globais, também tem que ser remetido a nós a forma de superação desse sistema, que não pode só ser a nível local ou fatiado, né, num determinado setor da sociedade. Então, acho que aqui também entra o nosso compromisso no sentido de que as tarefas, a necessidade, né, no sentido da gente de organização, de luta, de resistência, de construção de um novo projeto, também tem que passar pelas escalas locais, estaduais, nacionais e também internacionais. Ou seja, é isso que a Biso estava falando, né? Assim, não pode ser só nós, mas tem que começar aqui no território. Nós temos que cada um fazer a nossa parte para impulsionar isso. Então, por fim, agradecer muito pelo convite, por essa mesa, por esse debate, por essa troca e desejar e um querer que a gente também possa, né, desde o nosso território, do nosso local, de fazer essa política, de fazer essa proposta e que a gente traga também, né, um pouco de afeto, de amor, né, entre as pessoas e com os nossos
que a gente está convivendo no dia a dia das pessoas e da natureza, o conjunto da natureza também. Obrigada. Vou ser bem pontual, já que havia o compromisso de nós desocuparmos a sala até às 18 horas. E fazer de uma forma de comentários, não pretendo ter a resposta para as questões que vocês levantaram. Em todos os países do mundo, e aqui no Brasil, sempre que o capital vai lá na natureza, na fronteira agrícola, é lá que acontece a maior violência. Então, violência de todo tipo, destruição da biodiversidade e até a violência dos assassinatos. Evidentemente que a morte, assassinato desses dois personagens que são defensores da natureza, pela função que eles tinham, repercutiu mais. Mas há 15 dias atrás os garimpeiros mataram 16 Yanomamis. E não repercutiu tanto. E são vidas humanas. Toda vida importa. Não? O que eu quero que você entenda é que é da natureza da fronteira agrícola. Sempre que o capital vai para lá, ele produz violência, que pode ser, inclusive, o assassinato. O levantamento que a CPT faz todos os anos já vinha demonstrando isso desde o golpe contra Dilma. 90% dos assassinatos no campo agora é na fronteira agrícola. Quem é que morre? Povos indígenas, quilombolas, poceiros, ribeirinhos. Não é mais tanto sem terra como era no período anterior, quando havia as ocupações de terra. Segundo ponto. É verdade que o agronegócio tem hegemonia, eles têm a Globo. Mas isso não significa que eles têm futuro. Cadê o economista aí, meu colega? Não. Ter hegemonia ideológica não significa que eles têm razão e nem futuro. Não. Por quê? Porque o modelo de produção do agronegócio tem contradições intrínsecas. A Globo diz que o agronegócio sustenta o Brasil. Será que sustenta mesmo? O Fernando Henrique, como expressão das multinacionais e do capital financeiro, criou a Lei Candir, que isenta o agronegócio de impostos. Ou seja, nós voltamos ao pré-capitalismo, onde os capitalistas não têm nenhuma obrigação com a sociedade. Planta, colhe, exporta e não paga imposto. Tu já viu que loucura isso? Não? Isso é uma contradição. Não? Vou provocar de novo. Se nós tivesse um ministro da Agricultura nosso, ou se nós tivermos maioria no parlamento com a companheira, nós vamos revogar a Lei Candir. E só aí o agronegócio já se viabiliza. O agronegócio recebe 2 bilhões de dinheiro do Tesouro, que poderia vir aqui para a universidade, de subsídio na taxa de juros. Ou seja, o povo brasileiro paga parte dos juros dos empréstimos do agronegócio. Isso tem viabilidade? Óbvio que não. Pior, outra contradição. O agronegócio produz soja, milho, cana, algodão e pecuária bovina. Isso não é para a mesa do brasileiro, isso é para exportação. Portanto, há uma contradição. Assim como a Marina já falou, do uso do agrotóxico. Por que o agronegócio usa agrotóxico? Não é por uma necessidade agronômica, é para substituir a mão de obra. Porque eles, na sua construção de ter taxa de lucro máxima, até porque eles têm que dividir com um banco e com transnacional, eles substituem a mão de obra pelo agrotóxico e com isso aumenta a produtividade do trabalho e aumenta a taxa de lucro. Então o agrotóxico não é uma necessidade agronômica, é uma forma para eles aumentar a taxa de lucro, tá? Mas traz como contradição. Tá? Vou comentar aqui com vocês, sem nenhum afã de desprezo à família. Lá no parlamento nós tínhamos um deputado ruralista, Moreira, do Mato Grosso, que ele nos atacava direto, o MST, essa conversinha de agrotóxico. Bom, ele não nos incomoda mais lá no parlamento. Morreu de câncer no estômago. Entendeu? Então eu espero que a família pelo menos aprenda que o agrotóxico cobra caro e não escolhe classe. Tá?
Então, essa é a contradição deles. Eles têm a contradição que eles não conseguem expandir a área sem destruir a natureza. Eles, para produzir, transportam a água do nosso país para a Europa, para outros lugares, porque cada commodity dessa precisa milhares de litros de água, que não desaparece, mas é levado junto com o produto para fora. E isso é uma contradição insuperável que eles têm. E do outro lado, que é a tua pergunta, a agricultura familiar produz 367 tipos diferentes de alimentos. 367 tipos. O agronegócio produz 5. Qual dos dois tem futuro? Nós do MST, aplicando a agroecologia, estamos provando. É possível produzir arroz para todo mundo. É possível produzir suco de uva para todo mundo. Tá? O problema é que eles não querem fazer a migração para a agroecologia, porque a agroecologia precisa de mão de obra. Por isso que a agroecologia só é possível se disseminar com a reforma agrária, com a agricultura familiar. Claro que há casos raros que nós usamos, inclusive, como contra-propaganda. Por exemplo, o filho do Abílio Diniz. Ele era um playboy que vivia correndo na Fórmula. Nem sei qual era a fórmula dele. Aí teve um acidente, aconteceu igual de São Paulo, caiu do cavalo. Aí despertou, não quis mais correr. Aí pegou uma das fazendas do pai, com 1.500 hectares, que era só cana, lá em São Paulo, e transformou numa fazenda de agroecologia. O Paulo Diniz, que é o nome do rapaz, provou para os próprios colegas dele que é possível tu aplicar agroecologia em grandes extensões de terra. Então, essa é a luta ideológica que nós estamos fazendo na sociedade, mas eu tenho certeza que a natureza vai nos ajudar e que na cidade, viu aí o economista para ele dormir hoje de noite bem, a disputa ideológica contra o agronegócio, claro que não vai ser em Sinop, que é o maior município produtor de soja, claro que não vai ser Campo Grande, não? Nem lá em Santiago, onde os fazendeiros botaram um boi. Aqui é o capital do boi. Então elege um boi de prefeito de uma vez. Ah? Mas não é lá que nós vamos disputar. Nós vamos disputar aqui na cidade. Nós vamos disputar na universidade. Nós vamos disputar nos grandes centros urbanos. Então, a reforma agrária popular, agora até popular, porque quem vai decidir não é mais o latifundiário e nem o sem-terra. Quem vai decidir é a população urbana. E eu espero que ela comece a decidir nas eleições. Grande abraço, muito obrigado. Gente, desculpa que eu tive que sair bem na hora da abertura das inscrições para o debate, não pude falar, só queria, em nome da Escola de Serviço Social, agradecer a organização do evento, todos vocês, a mesa, Frei Wolf que está aqui. A gente vai ter outra atividade da Jura ainda esse ano aqui na nossa escola, mas foi muito bom recebê-los e recebê-las, especialmente Marina, né, nossa colega de profissão. A gente também está aqui trabalhando já, Maristela, há mais de 15 anos, né, no campo da questão agrária e alimentar, e eu há 11 que estou aqui na escola. E estamos aqui animadas, na expectativa de que a partir de 2023 a gente possa rediscutir de novo uma turma do Pronera aqui, viu, João Pedro? E com muitas coisas que a gente tem para fazer aqui no nosso estado também, né? Do Rio de Janeiro, que apesar de ser de maioria urbana, tem uma população rural muito grande e tem muita gente na cidade que depende, né, das que estão no campo também para poder sobreviver. Como diz o MST, se o campo não janta, não planta, a cidade não janta, né? Então, agradecer muito a presença de vocês. A gente vai ter uma formatura agora, então, assim, não é para vocês saírem correndo, é só para dizer que é um momento de alegria. Nessa pós-pandemia, a gente receber vocês e conseguir formar nossos alunos também, né? Depois de todo esse furacão que passou pela nossa vida. Bom trabalho para vocês. Obrigada, bom. Aqui queria lembrar que o Brasil já veio para